A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Bom dia, ouvintes da LAC, bom dia aos ouvintes da AmCham Angola. Já sabem, esse programa já pode ser acompanhado no canal de YouTube da AmCham Angola. Vá ao YouTube, escreva AmCham Angola e poderá ter acesso a este programa. Este é o último programa do ano, a última edição da Hora da AmCham, e nós vamos fechar com a história da família Tucker. Como prometido, entrevistamos um dos 3 integrantes da família Tucker, que são os primeiros descendentes africanos provenientes de Angola que foram aos Estados Unidos como escravos e que efetivamente deixaram lá muitos descendentes, que hoje estima-se que 25% da comunidade afro-americana seja proveniente de Angola, o que é um número muito interessante. Óbvio que esse número é fundamental para atrair turistas a Angola, porque estes quererão vir conhecer um pouco mais da sua história, quererão vir saber mais sobre oportunidades, conhecer as origens, como já muitos países estão a fazer, e os Tucker vieram cá para pesquisar mais sobre Angola, uma vez que a história da sua família está no Museu Nacional de História Americana, o Smithsonian. E, claro, vieram enriquecer mais informações estando cá no nosso país. Foram convidados pela Presidência da República, uma iniciativa também por intermédio do embaixador de Angola dos Estados Unidos. E temos aqui esta cortesia, essa entrevista com Vincent Tucker, um dos representantes da família, e que nos ajuda a entender esta visita e o impacto que pode ter. O Sr. Tucker fala-nos sobre o impacto que pode ter a nível do turismo, o impacto que pode ter na ligação entre os dois povos, na melhoria da relação e também da difusão do inglês. E fala também, e por que não, na possibilidade de se criar um museu Smithsonian, continuar a contar a história dos escravos que saíram de Angola para o mundo, criando um Smithsonian em Angola, que é o Museu de História Americana, e poderia, do ponto de vista cultural, se avançar por aí. Estas e muitas outras informações você vai saber acompanhando a presente entrevista. Dizer que os Tucker estiveram em Angola, visitaram as quedas de Calandula, visitaram o Museu da Escravatura, visitaram a Fortaleza de São Miguel, visitaram vários pontos do nosso país e foram recebidos pelo Presidente da República. Tiveram também algum tempo para falar com representantes da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, e é algo que nós vamos também aqui transcrever. Vamos então rapidamente ouvir a entrevista do Sr. Vincent Tucker, o representante da família Tucker, que esteve em Angola com a sua irmã e sua prima para ajudar a entender melhor a história dos afro-americanos descendentes de Angola, que estimam-se que sejam quase 12 milhões. Vamos ouvir. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola. Bom dia, Sr. Tucker. Bem-vindo à Hora da AmCham. Gostávamos primeiro de saber de onde o senhor é, o que é que o senhor faz. Gostávamos que se pudesse, por favor, apresentar. Vincent Alexander Tucker. I'm the owner of Quality Moving Services. As a business entrepreneur, I'm also the president of the William Tucker 1624 Society. I am from Virginia, United States of America. Chamo-me Vincent Alexander Tucker, sou o proprietário da Quality Moving Services, negócio, sou empreendedor.
Também sou o presidente da Sociedade William Tucker 1624. Eu sou de Virgínia, dos Estados Unidos da América. Essa é a sua primeira vez em Angola, em que está com os seus representantes da sua família, na qualidade na primeira família angolana-americana nos Estados Unidos. Poderia, por favor, dizer-nos quais foram as primeiras impressões logo à chegada ao aeroporto aqui em Angola e como é que vocês foram tratados esta semana, uma vez que foram convidados pelo Presidente da República e tiveram naturalmente a cumprir uma agenda criada pela própria Presidência da República? Well, it's a great question, Neil. Our arrival was great. I was anticipating, I was excited, didn't really know what to expect. But when we got here, we were welcomed. We felt like family. It's been a wonderful experience. Learned a lot, seen a lot, and it's a lot of opportunity here. Bem, é uma grande questão. Na nossa chegada foi fantástico. Eu, naturalmente, em antecipação, estava demasiado agitado, expectante e não sabia exatamente o que pensar e não tinha, por exemplo, uma certeza do que podia esperar. Quando chegamos aqui, nós fomos muito bem recebidos, uma recepção calorosa e sentimos-nos bem-vindos. Sentimos-nos como família e tem sido uma experiência fantástica. Aprendemos muito, vimos muito e há muitas oportunidades aqui em Angola. Muito bem, Sr. Tucker, quando o senhor chegou no aeroporto, quais foram as sensações e quais foram os sentimentos que teve? Como é que você se sentiu quando chegou? Well, my initial feelings, once I got through the excitement, I wasn't sure what to feel or to think. So I didn't try to move a certain way. I just followed and looked and listened to learn, to get through the language barrier of trying to understand another language. But it was good. It was welcoming. It was great. Bem, meus sentimentos iniciais, quando eu cheguei, foram de demasiada expectativa e demasiada emoção. Eu não sabia e não tinha certeza o que pensar ou o que sentir. Eu não tentei me movimentar de uma certa maneira. Eu só segui as coisas à medida que foram seguindo. Eu olhei e ouvi e aprendi muito. Tudo para entender o que estava a acontecer, mesmo tendo uma barreira de aprender ou ouvir e compreender uma outra língua que eu ainda não entendo. Foi muito bom. Digamos que a recepção foi calorosa e foi fantástico. Agora vamos falar um bocado sobre as suas responsabilidades. Por exemplo, a Sociedade William Tucker 1624. Diga-nos um pouco mais sobre esta sociedade e de que forma é que a tua participação na Sociedade William Tucker 1624 está relacionada com a sua visita a Angola. The William Tucker 1624 Society started several years ago. We are made up of descendants of the first child born and baptized in the British colony in 1623, 1624. 1619 is when the White Lion arrived at Point Comfort, present-day Fort Monroe. And two of those 20 and odd people were Isabel and Anthony, which were the parents of William that was born 1623, 1624. Bem, a Sociedade William Tucker 1624 começou há alguns anos atrás. Foi fundada por descendentes, não é? Todos nós, os fundadores desta sociedade, somos descendentes de William Tucker. A primeira criança nascida e batizada na colónia britânica em 1623 a 1624. Em 1619 foi quando a White Line chegou a Point Comfort, nos dias de hoje chama-se Fort Monroe, e duas destas 29 pessoas eram Isabel e Anthony, que eram os pais de William, que nasceu em 1623 e 1624. Uau! Espere, estamos a falar de uma coisa que aconteceu há 400 anos atrás. É história e é também alguma herança do património histórico dos Estados Unidos. Mas
o que é conhecido como os Estados Unidos da América e também o que é conhecido a República de Angola. Conte-nos um pouco sobre esta correlação entre a chegada dos primeiros escravos provenientes de Angola nos Estados Unidos e, naturalmente, a sua descendência e a relação entre Angola e Estados Unidos, hoje, 400 anos depois. Yes. Sim, sim. Vocês representam os primeiros africanos, como eu dizia, a chegar ao solo angolano, ou seja, os primeiros afro-americanos descendentes de Angola a chegar ao solo angolano. Poderia, por favor, explicar bem qual é a correlação, voltando à pergunta que eu fiz anterior, e que impacto isso pode ter nas relações entre Angola e Estados Unidos? So, to us, we have heard stories passed down from generation to generation, oral history, that our family was one of the first, and they told a short story because most of our story is oral history. As an enslaved, it's not like, someone could carry a suitcase from plantation. Much of that is oral history. So we've been researching and looking and checking, and, evidence put us right here to the Angola area. And so we knew that there was a relationship, but it wasn't until a couple of years ago when USA Today invited my sister Wanda to come and investigate and explore, and she just came back overwhelmed with excitement, joy, pain, anguish, all sorts of feelings. Para nós ouvimos histórias passadas de geração para geração. Foi uma história oral que a nossa família era uma destas famílias provenientes de angolanos e, naturalmente, a primeira coisa que nos foi dita foi uma história muito curta, porque muita da nossa história é oral, não é? A história do povo que foi escravizado não está escrita, de facto. Há muitos registros que não estão escritos. Não é como alguém poderia carregar uma mala de plantação para plantação e ir tomando notas, mas muita da nossa história ficou apenas na oralidade. Nós temos estado a pesquisar e à procura e tentando encontrar evidências que nos coloque exatamente aqui em Angola e saber de que área exata em Angola nós somos originários. Bem, nós sabíamos que havia uma relação, mas isso foi até alguns anos atrás, quando a US Today convidou a minha irmã Wanda para se juntar a eles, aprender e investigar e também explorar. Ela regressou encantada e também, claro, demasiado entusiasmada, com felicidade, dor, angústia, uma mistura de vários sentimentos. Mas para a Tucker Family, quais eram os outros objetivos para a sociedade William Tucker? Well, the society we pretty much want to continue the research, the life of William Tucker, and so we're working backwards to gain as much information as we can, and also help other African Americans who possibly ancestors came across the Atlantic Ocean during the Atlantic slave trade as well, to help in those areas, to learn, to find out who we were and are as a people, to know our culture, our heritage, and just to help us understand. Because in America, we may be considered African Americans, but we know very little about Africa. And so, every so many years, they change our names anyway. We're not going back into history. As an example of the African American, so it's important for us to share our experience with others in America, help them to do research, find out who they are, to visit, to make plans to come to Angola or the region. Trace your roots, learn who you are as part African. As we were told several years ago, and 400 years ago, when we were enslaved, that we left family here. So if we left family here, we are still connected with Angola. Bem, a sociedade, nós de alguma forma queremos continuar a pesquisar mais sobre a vida de William Tucker. E nós estamos a trabalhar buscando bastante informação daquela época. Quanto mais informação nós conseguirmos, melhor nós conseguiremos explicar esta história de William Tucker,
também poderemos ajudar outros afro-americanos que possivelmente têm ancestrais provenientes do Oceano Atlântico durante o período de escravatura e em que houve muita travessia de escravos daqui da África, de Angola especialmente, e o comércio de escravos levou a que muitos angolanos chegassem aos Estados Unidos. E nós queremos aprender mais sobre isso, descobrir mais, ter mais dados sobre quem são essas pessoas, onde estiveram, de onde eles vieram, conhecer mais a cultura dessas pessoas, a herança cultural e, de certo modo, ajudarmos a entender, né? Na América, nós podemos ser considerados afro-americanos, mas conhecemos muito pouco sobre a África. Durante muitos anos, eles mudaram os nossos nomes de alguma forma. Nós não queremos voltar atrás na história, mas há um exemplo dos afro-americanos. É importante para nós partilhar a nossa experiência com outros na América. Queremos ajudá-los a descobrir quem eles são, a visitar os países e as localidades de onde são originários e, desse modo, fazer vários planos de visitas para afro-americanos que são provenientes de Angola e fazer com que eles venham para Angola, conheçam a região e tenham mais informações. Nós, naturalmente, achamos que é importante estar ligado às raízes. Conhecer de onde e de que parte és em África é algo muito importante. Nós fomos ensinados durante muitos anos que há 400 anos atrás chegaram escravos e que fomos escravizados e que muitos dos nossos descendentes deixaram a família aqui. Se nós deixamos a nossa família aqui, nós estamos ainda conectados com Angola. Bem, definitivamente é uma história de ligação entre os dois continentes e, naturalmente, vocês, no caso da vossa família, vocês têm um elo comum, né? Uma pessoa e uma família grande. Mas antes de perguntar mais sobre a vossa família, vocês têm alguma ideia de quantos Tuckers existem nos Estados Unidos? No, but it's a whole lot of them. I would say, I don't know. I can't say. But we have had people to call us to try to make a connection, and it's a work in progress. Não, mas tinha um número elevado de descendentes da família Tucker. Eu diria que não sei exatamente quantos são, não lhe consigo precisar, mas nós temos ajudado muitas pessoas que têm contactado connosco para ajudar a fazer a conexão. No entanto, é um trabalho em progresso. But we would like to invite all the Tuckers at some point for maybe a reunion. And in the U.S. first, just to see if there is a connection and to, if they have done a DNA test, let's start with that and, see what the blood type, as far as what you have in your DNA and go from there. Nós gostávamos muito de convidar todos os Tuckers até certo ponto para talvez uma reunião, claro, nos Estados Unidos. Primeiro, para saber se há alguma conexão e se há algum teste de DNA que nós gostávamos de começar. Gostávamos também de ver tipo sanguíneo e também de que forma é que os nossos DNAs estão conectados. E é daí que queremos começar através da iniciativa da nossa fundação. Mas, para além da família Tucker, sabemos que há uma estimativa que diz que 25% dos africanos que chegaram aos Estados Unidos, ao que hoje se chama Estados Unidos da América, deixaram esta região do mundo, ou seja, são provenientes de Angola. Portanto, geneticamente falando, etnicamente, estamos a falar que 25% dos afro-americanos são angolanos. Gostávamos que falasse um bocado sobre essas pessoas. Pode, por favor, confirmar essa informação? Yes. Sim. Algumas pessoas estimam que há à volta de 12 milhões de angolanos americanos. Como é que você reagiria a isto? Acha que é possível? Well, it's an unfortunate thing because there's spread all over the world. All over the country. But I think it's important that we get to understand each other's culture
and learn to work together, find out who we are. Bem, infelizmente é uma coisa infeliz porque as pessoas foram espalhadas pelo mundo. O que eu quero dizer que por todo o país, mas eu acredito que é importante que nós consigamos perceber a cultura uns dos outros e aprender a trabalhar juntos, encontrar quem nós somos. Because they're other Angolans, African speaking, they have come to the U.S. It's sort of like two separate worlds. It's their world as Africans, and then it's our world as African Americans. But we have to unite each other and be as one. Porque nós temos outros angolanos, africanamente falando, eles chegaram aos Estados Unidos e é como se estivéssemos em dois mundos separados. Eu, o mundo deles, como africanos, e há o mundo deles como americanos. Mas nós gostávamos de unir e criar uma ligação entre os americanos descendentes de Angola e os angolanos, para garantir que os mundos não estejam separados e que famílias não estejam separadas. Estamos a falar em unir famílias. Muito bem, uma coisa que é emocionante é que passaram 400 anos, há 400 anos da presença dos descendentes angolanos nos Estados Unidos. Vocês próprios sentem-se mais americanos do que qualquer outra nacionalidade? Yes. Sim, de facto nos sentimos mais americanos. É verdade, nós sentimos-nos mais americanos do que angolanos, mas ao vir para Angola queremos aprender de facto e conhecer a nossa identidade para que nos possamos também sentir angolanos. Mas não é necessariamente essa percepção. Como é que vocês, 400 anos depois, nos Estados Unidos, e 200 anos depois, veem esse país, basicamente? Sendo tão... obviamente que está clara a vossa descendência e origem africana, e basicamente vocês têm essa questão, mas há um casamento perfeito entre ser americano e ser angolano e aquilo que são as necessidades de ambos os países e o papel que vocês podem jogar. It's very heavy because one thing about the history of America, they exclude certain parts. So we may celebrate the 4th of July, 1776, the year of our independence, but we weren't included in that narrative as Africans because we certainly weren't Americans at that point. We weren't even human, to a degree. É muito pesado porque uma coisa sobre a história da América, eles excluíram algumas partes. Nós podemos celebrar, por exemplo, o 4 de julho de 1776, que é a independência do país, o ano da independência do país e o dia da independência. Mas nós não fomos incluídos nesta narrativa como africanos, porque nós certamente não éramos americanos naquela altura. Nós nem éramos tratados como humanos sequer. We didn't have any rights. So yes, we were there and, as free labor. And as we begin to study and look at where we have come from, it's a hard pill to swallow, more so when the truth is being prevented from coming out. You want to tell the truth. The Bible says the truth will set you free. However, if we were enslaved, then say these people were enslaved, Don't deny the truth. So, nós nem sequer tínhamos direitos. Sim, nós estivemos lá como mão de obra barata. Foi assim que começou a história dos afrodescendentes nos Estados Unidos. E estudar esta matéria e observar de onde nós viemos é muito difícil. É uma tarefa não fácil. Mas também é verdade que houve também alguma luta para impedir que a gente saísse dos Estados Unidos. Muitas vezes queremos dizer a verdade. Como diz a Bíblia, a verdade te libertará. De qualquer modo, nós fomos escravizados. As pessoas de quem somos descendentes foram escravizadas e não podemos negar a verdade. It's very important to us to learn our history and to connect with
Angola. It is very, very important because a lot of our originality was lost over 400 years. And so we have some cultural part in us, but a whole lot is other stuff that was put inside of us to make us someone that we really aren't, if that makes sense. É muito importante para nós entender a nossa história e conectar-nos com Angola. É muito importante porque muita da originalidade foi perdida. 400 anos. Quando nós temos alguma parte cultural em nós, mas há muita história e muitas coisas que foi posta de lado e tornaram-nos em pessoas que nós de facto não somos. Infelizmente, essa é a parte da história e foi isso que aconteceu. Como é que vocês se veem com esta reconexão agora a Angola, às vossas raízes? O que é que vocês gostavam de ver em Angola? Well, with my family and I connecting here in Angola, we want to continue to research, learn more about the past 400 years to better understand the processes, where was the church involved here, who were all the players involved, and teach that information or share that information with others in America, other African Americans, so they'll know that you come from a line of kings and queens. You come from prosperity. You know, you are the head, you're not the tail, and on and so forth, to build their confidence, to let them know that what you've been taught for 200, 400 years is not all truth. Some of that is to keep you from prospering. Eu e a minha família estamos conectados a Angola. Queremos continuar a pesquisar, aprender mais sobre o passado, os últimos 400 anos, para entender melhor o processo. Onde esteve a igreja envolvida neste processo, quem eram os players envolvidos e gostávamos de transmitir essa informação ou partilhá-la com os outros na América, outros afro-americanos, para que eles possam perceber mais sobre as suas origens. É como dizer-lhes: vocês são descendentes de reis e rainhas, vocês vieram de prosperidade, não têm um passado de pobreza, mas de prosperidade. Vocês são a cabeça, não são a cauda, e aí por diante. A ideia é construir a confiança e ajudá-los a conhecer melhor o seu passado e mostrar que muito do que foi ensinado nos últimos 400 anos não é verdade. Afastar-nos desta história também nos afasta da prosperidade. Você mencionou reis e rainhas. O que é que você sabe sobre muitos dos famosos reis e rainhas africanas e certamente da mais famosa rainha africana, a rainha Ginga de Malange? O que vocês sabem? Yes. Well, I know she was very strong. She was very powerful. I haven't personally read up a lot on her, but I hear my sister Wanda and cousin Carolita talk about her all the time. And so when it's the three of us, the queen rules. But I understand, and I will be reading up on her very shortly, just to give me a better understanding of who she was. But I know she was a powerful woman. Sim, eu sei que ela era muito forte, ela era muito poderosa. Não pude pessoalmente ler muito sobre ela, mas ouvi a minha irmã Wanda e a minha prima Carolita a falar sobre ela durante todo o tempo. E nós viemos cá 3 membros da família e o que a gente percebeu é muito sobre o legado da rainha Ginga. Eu entendo que, à medida que for lendo mais, vou perceber e conhecer mais sobre ela, para ter, naturalmente, uma melhor compreensão de quem ela era, mas eu sei que ela era uma mulher muito poderosa. A rainha Ginga era uma mulher muito poderosa. Mas quando você saiu do avião e olhou para o que é Angola hoje, obviamente você sentiu que estava a regressar a casa, como eu disse. Quando as pessoas lhe perguntam como é este regresso a casa e quando regressar aos Estados Unidos e lhe perguntarem o que viu em Angola, o que é que você dirá? Well, 2 things. One, I've already sent pictures and statements to all of my friends. Every day I've sent stuff out. When I get back to the United States, I will begin to share with them how great Angola is. I will share with them my experiences, not just the wealth of the area, but the different mindset of people moving.
people are always in motion, not only to survive, but they're on a mission. And just talk about, the many experiences, whether it's the education, when we visited the university, when we were watching people, work agricultural products or that field or whatever it is, that we are powerful people and they have no shame or embarrassment about anything, and learn who you are as a people and keep moving forward and come visit Angola. Duas coisas. A primeira é que eu já enviei fotografias e alguns depoimentos a todos os meus amigos dos Estados Unidos. Todos os dias, e enquanto cumpríamos a agenda que nos foi preparada com o apoio da Presidência da República, nós enviamos coisas para os nossos amigos, fotografias, depoimentos. E quando eu regressar aos Estados Unidos, vou começar a partilhar ainda mais com todos eles o quão grandiosa Angola é. Eu vou partilhar com as pessoas as minhas experiências, o máximo, não apenas a riqueza que há aqui no solo, mas a diferença de mindset, a forma como as pessoas se movimentam. As pessoas estão sempre em movimento, não apenas para sobreviver, mas têm sempre um sentido de missão. Falando sobre as várias experiências, nós tivemos a oportunidade de visitar a Universidade Agostinho Neto, tivemos a observar as pessoas, fomos visitar e ver alguns produtos agrícolas no campo e nós vimos o sentimento que isso nos deu. Nós somos um povo poderoso e não temos vergonha de nada disso. Aprendemos mais sobre quem nós realmente somos como pessoas. E vamos continuar a mover-nos e continuar a visitar Angola. Estamos a ouvir a entrevista de Vincent Tucker, o representante da família Tucker que esteve em Angola com a sua prima e irmã. Visitou o país a convite do Presidente da República. Os Tucker são a primeira família afro-americana descendente de escravos provenientes de Angola a visitar o nosso país para conhecer as suas raízes, e essa é a primeira visita oficial. Várias visitas seguirão de outros afro-americanos e dizem que esta visita poderá ajudar também a impulsionar o turismo de afro-americanos ao nosso país para conhecer as suas origens. Vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, voltamos a seguir. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Interessar a comunidade rádio ouvinte de LAC, os membros da AmCham, aos técnicos que garantem a existência deste programa e não só, a administração da LAC, um Feliz Natal e um Ano Novo próspero, almejando sempre que 2022 seja melhor que 2021 e que haja para cada um de nós mais saúde, que muitos precisamos nessa época pandémica, mais amor ao próximo, sobretudo, e a todos aqueles que nós amamos, e mais dinheiro, isso é prosperidade para todos em 2022. Eu acho que é importante também transmitir uma mensagem de esperança, porque nós acreditamos na AmCham, acreditamos que pior do que já estivemos, nunca mais. Daqui é só progresso, evolução e desenvolvimento. Portanto, um Feliz Natal a todos. Acompanhe as notícias, entrevistas e debates sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos. A hora da AmCham Angola. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América.
Então, regressamos para a entrevista do Sr. William Tucker, descendente e membro da família do primeiro negro afro-americano a nascer nos Estados Unidos, William Tucker, e estiveram cá a convite do Presidente da República. Os Tucker visitaram as quedas de Calandula, visitaram o Museu de Escravatura, conheceram o Presidente do Museu Smithsonian, onde, naturalmente, um mês antes estavam com uma exposição no Museu Smithsonian, o Museu Americano da África, História Africana. Vieram cá conhecer melhor a sua história para enriquecer a sua exposição e naturalmente contar aos outros afro-americanos de onde são descendentes e mais sobre Angola, o quão grandioso é este país e este continente. Vamos continuar a ouvir a entrevista com Vincent Tucker. Você também é um empreendedor, como nos disse no início. Certamente deve olhar para as oportunidades de investimento, não é? Porque o seu mindset de investidor é procurar oportunidades onde elas existem. Agora vamos falar da sua visão enquanto homem de negócios e como empreendedor. Como é que você vê e encara as várias questões que viu em Angola durante esta semana e como pode a sua experiência trazer alguma coisa valiosa para Angola? So my experience as a business owner of 32 years, one thing people always look for as a business owner are opportunities, whether it's service or goods or, whatever it is. We always look for opportunity. And there's a lot of opportunity here, one, in retail because everybody's selling. There's a language barrier that once people begin to understand both languages or at least learn to communicate best way they can, I see a lot of opportunity here, and I think investors around the country, around the world, need to be looking more at Angola as an opportunity. Bem, a minha experiência como um homem de negócio e proprietário de um negócio por mais de 32 anos, uma das coisas que uma pessoa, enquanto proprietário de negócio, sempre olha são oportunidades e olhamos para elas onde quer que existam. Olhamos para os serviços, para os bens e tudo que venha acompanhado. Nós sempre olhamos para as oportunidades. Há muita oportunidade aqui. Por exemplo, notei alguma oportunidade no retalho, porque todo mundo está a vender, vê gente a vender em todo lado. Há, de facto, a barreira da língua, que uma vez as pessoas começam a entender a língua, começam a comunicar e quando comunicam, começam a entender cada vez melhor as oportunidades. A melhor forma que nós podemos ver as oportunidades aqui é a questão da comunicação. Eu penso que investidores por todo o país existem e existem também a nível do mundo. É necessário estarmos atentos e olhar para as várias oportunidades que existem em Angola. O que é que você diria para os angolanos se pudesse mandar uma mensagem sobre o que é que representa ser angolano-americano? Qual seria a sua mensagem? Well, my message will be to my people here in Angola will be that my success actually came from their success, their work ethics, because there were certain things passed down in our family from generation to generation. As a black man, I see those same work ethics here. I think I would say to them, continue to move forward, never give up. We all have ups and downs. Get up and keep moving forward. A minha mensagem vai ser que vocês em Angola são de facto o meu povo. E gostava que entendessem que o meu sucesso atualmente vem do vosso sucesso. Ou seja, a ética de trabalho que vi em algumas pessoas, porque encontramos algumas coisas que nós podemos adquirir geneticamente de geração para geração. E nós, como pessoas negras, naturalmente muito vai passando de geração em geração. Eu vi muita desta ética aqui, desta ética de trabalho. Eu acredito que eu diria para eles, continuem a andar, sigam o caminho, nunca desistam. Todos nós temos altos e baixos. Levantem-se e continuem a caminhar. Duas datas importantes para os afro-americanos é o 19 de junho, não é? E o 19 de agosto, mas nos Estados Unidos em particular. Eu penso que o 19 é o feriado nacional agora, 19 de agosto. Yes. Sim. Como é que podemos melhorar este conhecimento entre os Estados Unidos e o mundo sobre, naturalmente, as datas importantes para os angolanos americanos e a sua história? Well, it's hard because we're always fighting for
in America, African Americans are always fighting for holidays or important days to us. That means a lot to our family, us as a race. But I can say one thing about June 19th, for Juneteenth, the paperwork was signed, they were free. Africans were free. African Americans were free, but the word hadn't reached Texas, And then the arrival in August, where that first ship landed, sometimes if the education isn't taught in school, not sometimes, all times, if you're not taught history, American history, so I don't want to just say Black history, because Black history is American history. We're in America. So we can't talk about the Civil War and those things in America and leave out the most important stuff, how African Americans got there, the enslavement and all of that. You can't talk about one thing. So it's important that you sit down with your parents, your grandparents, talk about your history, find out where you came from. Who was my uncles? Who was my grandfather, grandmother? Where did we come from? And begin to research and get a better understanding of who you are. Bem, é difícil porque na América os afro-americanos sempre tiveram que lutar para obter o reconhecimento dos seus feriados, das suas datas importantes. Isso significa muito para a nossa família, essa data, como uma raça, mas eu posso também dizer uma coisa. 19 de junho está naturalmente cada vez mais nos papéis, está assinado e nesse período os escravos tornaram livres, os africanos tornaram-se livres nos Estados Unidos. Sim, afro-americanos estão livres a partir desta data, mas a palavra atingiu vários estados, inclusive Texas. A chegada em agosto foi algo forte, algumas vezes na forma como somos educados na escola, explica e não se vê a importância dessas datas. Se você não aprender história afro-americana, não perceberá a importância dessas datas. And once you find out the value that you really have, what you're really worth, don't sell yourself cheap. Don't cut yourself short. Stand tall. Be the man or woman that you are. Be proud of who you are. And take the bull by his horns and do what you do. So it's important that education is expressed. It's important that we communicate with each other's families. It's important that whatever stories are not told in the school system, learn those stories of who you are, your heritage, your background, learn your roots and share it. Como se encontra o valor daquilo que você realmente tem e aquilo que você realmente vale? Primeiro é que não se pode vender, tampouco vender barato. Não podes ter uma percepção curta de si mesmo. A percepção tem que ser elevada. É necessário ser o homem e a mulher que você realmente é. Ser orgulhoso de quem você é. E não pegar, por exemplo, as histórias que não são verídicas sobre o que é que você fez, faz e de onde veio. É importante que a educação também tenha enfoque e seja envolvida para ajudar a expressar o papel e a importância dos afro-americanos. É importante que a gente comunique com os outros e com outras famílias. É importante também que quaisquer que sejam as histórias que nos contem na escola ou no sistema de educação escolar, possamos aprender histórias de quem nós somos, a nossa herança, o nosso background, aprender as nossas raízes e partilhá-las. Em setembro de 2021 foi naturalmente importante para a sua família. Vocês conheceram o presidente João Lourenço no Museu Smithsonian, o Museu Nacional da História Americana. Yes. Sim, foi importante. Pode, por favor, falar-nos sobre a visita e este convite? Como é que isso aconteceu? That visit stemmed from the William Tucker 1624 earlier that year inviting the ambassador to our annual event in August as a speaker. And shortly after that, we were told that the president would be coming to the U.S., visiting, and he would like to meet you. So we were excited. It was the perfect spot. As they say, it was the perfect storm. And to meet him, to see that he was emotionally charged from what he saw in that museum, because it shared a lot of information, not just in America, not just in Africa, but other countries that
had their part in enslaving blacks. It was wonderful when he invited us in the midst of a pandemic, and we certainly welcome that. And we're here today, and we have learned a lot in this past week. We have seen a lot. I'm very proud to be here. Bem, esta visita aconteceu e foi feita à William Tucker Society em 1624, no início do ano. Convidamos o embaixador para o nosso evento anual em agosto e convidamos o embaixador como speaker. Pouco tempo depois disso, ficamos a saber que o presidente estaria a caminho de Angola no próximo mês, visitando os Estados Unidos e gostava de nos conhecer, disse-nos o embaixador. Nós ficamos muito entusiasmados. Conhecer o presidente, ver como ele estava emocionalmente ligado, também aquilo que ele viu no museu, porque nós partilhamos muita informação, não apenas em África, mas noutros países que têm pessoas descendentes de escravos negros. E foi fantástico quando fomos convidados no meio dessa pandemia. E nós certamente aceitamos. Nós estamos aqui hoje e aprendemos muito durante a semana que estivemos cá em Angola. Nós vimos muito e estamos muito orgulhosos de ter vindo a Angola. Muito bem, vocês fizeram a primeira visita a Angola e é um fator importante. Quando é que vocês acreditam que vai decorrer a vossa próxima visita? Podem, por favor, explicar mais sobre os vossos planos futuros após esta visita? Como é que isto pode ter um potencial como algo que pode mudar o jogo, não apenas na relação entre os dois países, mas no próprio continente africano? Que impacto poderão ter essas visitas e estas presenças de afro-americanos? Well, Neil, we're hoping that this experience that we have, and we certainly will go back and share our story, our experience with not only our family members, the country, with everyone, to encourage them to put Angola on your map as a vacation spot. Plan for it. It's a lot of history here, a lot of historic history, and it's a lot of hidden treasures here. We didn't pay to see the waterfalls, but you go somewhere else, you may have to pay because it may be a paid tourist attraction. So in essence, it's a lot of emotional. The trip to me was also very emotional. And I think once, not only are we going to share it with our family, but we will certainly encourage others to come to experience the treasures here, experience your roots here, and understand that African Americans and Africans here are one. We're the same people. And once they come here and experience the culture that is 99% black here, I don't know what it is, to see our people in motion is a great thing. Bem, nós estamos na esperança que esta experiência que nós temos, e certamente pretendemos voltar e partilhar a nossa história com todos os outros. A nossa experiência não apenas com membros da família, mas com o país, com os Estados Unidos, com todos aqueles que nos encorajam a colocar Angola no mapa como um local para visita. E nós gostávamos muito de garantir que neste âmbito das pesquisas e conhecer as raízes, muitos afro-americanos colocassem Angola no seu mapa de férias e possam visitar o país e planear. Há muita história aqui. Há muitos tesouros escondidos. Nós não pagamos para ver as cataratas, as quedas de água de Malange, mas tu vais lá, vais para qualquer outro lugar, tu terias que pagar para ver aquilo. E eu acho que aquilo devia ser pago. Turistas deviam pagar para ver aquela atração. Na essência, muitas coisas emocionais. Todas as visitas que tivemos, inclusive a visita às quedas de Calandula, foi muito emocional. Eu penso que não apenas estamos a partilhar com a nossa família, mas vamos certamente encorajar outros a vir para cá, a experimentar os tesouros existentes em Angola, a experimentar as raízes aqui e perceber que os afro-americanos e os africanos aqui são um. Nós somos as mesmas pessoas, pertencemos às mesmas famílias. Uma vez que eles chegarem cá e experienciarem a cultura, que é 99% uma cultura negra, não sei bem muito sobre a cultura cá, mas ver as nossas pessoas é algo grandioso e acredito que isso pode ser impulsionador para o turismo em Angola. Muito bem, a última questão que temos é: você acredita que pode ter
uma parte do Museu do Smithsonian com a história de Angola aqui em Angola? É possível abrir o Smithsonian com a história de Angola aqui em Angola? The Angolan government should consider that and work toward that goal. And it will share not only the history here in Angola, but it would also share what has happened in the U.S. as well, and other regions around the world of people who were kidnapped or stolen here and taken to other regions. So it can not only be built similar to the Smithsonian in the U.S., but it can be much greater than that. Eu penso que o governo de Angola devia considerar isso e trabalhar com esta meta. Isso vai ajudar a partilhar não apenas a história aqui em Angola, mas iria, de certo modo, ajudar muito também a partilhar o que aconteceu nos Estados Unidos, também noutras regiões do mundo, onde os angolanos saíram para ser escravizados. É necessário que essa parte da história também seja contada cá. Muitos foram raptados, muitos foram roubados, foram vendidos e foram para outras regiões. Isso pode ser construído similar ao Smithsonian dos Estados Unidos, mas pode ser muito maior. O que é que vocês sentem que ambos os governos podem fazer para apoiar, por exemplo, a facilitar os objetivos da Associação 1624 William Tucker? O que é que vocês sentem que pode ser extraído, algumas prioridades e passos para atrair mais afro-americanos e trazê-los para cá, para estarem cada vez mais conectados com o mundo? The two countries really can come together because there are resources on both ends. We need each other. And there was once a strong tie with America at some point. We need to go back to that trade and revisit that and improve in those areas, because there's a lot of wealth here in Angola, in agricultural products, oil, natural gas, I'm sure, and diamonds and precious metals. So the U.S. is always in need of all of those things. But we need to work on the English language to make sure that the dialogue is clear once that trade begins or continues. I think that the Africans here will need to learn English, and those who are doing business here will certainly have to learn and understand enough Portuguese to do business. And I think it will definitely benefit both countries, international, not just those two countries, but around, the whole world, really. Eu penso que os dois países realmente podem trabalhar juntos, porque existem recursos dos dois lados e nós precisamos do apoio dos dois. Por exemplo, um forte laço entre a América e precisamos regressar. O comércio entre Angola e Estados Unidos é forte, estive a revisitar e vi que durante muito tempo melhorou, mas esteve muito tempo focado apenas no petróleo, não é? E pode ser expandido para os produtos agrícolas, entre outros. Eu acredito que deve sair dessa matriz de petróleo e pedras preciosas. Os Estados Unidos sempre vai precisar de produtos agrícolas e entre outras coisas, para além do próprio petróleo. Temos que trabalhar em fomentar o domínio da língua inglesa cá em Angola para assegurar que o diálogo é claro. E uma vez que isto comece, acredito que os africanos aqui vão precisar de aprender, aqueles que estão a fazer negócio vão certamente entender melhor o português também, para poder fazer negócio. Eu acredito que vai definitivamente beneficiar ambos os países. Não apenas Angola e Estados Unidos, mas o próprio mundo poderá, de facto, beneficiar. Eu penso que os dois países realmente podem trabalhar juntos, porque existem recursos dos dois lados e nós precisamos do apoio dos dois. Por exemplo, um forte laço entre a América e precisamos regressar. O comércio entre Angola e Estados Unidos é forte, estive a revisitar e vi que durante muito tempo melhorou, mas esteve muito tempo focado apenas no petróleo, não é? E pode ser expandido para os produtos agrícolas, entre outros. Eu acredito que deve sair dessa matriz de petróleo e pedras preciosas. Os Estados Unidos sempre vai precisar de produtos agrícolas e entre outras coisas, para além do próprio petróleo. Temos que trabalhar em fomentar o domínio da língua inglesa cá em Angola para assegurar que o diálogo é claro. E uma vez que isto comece, acredito que os africanos aqui vão precisar de aprender, aqueles que estão a fazer negócio vão certamente entender melhor o português também,
para poder fazer negócio. Eu acredito que vai definitivamente beneficiar ambos os países. Não apenas Angola e Estados Unidos, mas o próprio mundo poderá, de facto, beneficiar. I think that Angola can help the 1624 Society by allowing us to continue to build the relationship, ask questions about our history, open the doors, open the books so we can, just have a better understanding, so we can continue to educate African Americans, so we can continue to inspire each other. Eu penso que Angola pode ajudar a Sociedade William Tucker 1624, permitindo-nos continuar a construir uma relação, pesquisar mais sobre a nossa história, abrindo portas, permitindo-nos acesso a livros, que nós podemos ter um melhor entendimento e continuarmos a educar os afro-americanos sobre as suas origens e assim continuar a inspirar as futuras gerações. Ouvimos a entrevista de Vincent Tucker, ele que esteve em Angola acompanhado das suas irmã e prima, a convite da presidência de Angola, afro-americanos, descendentes de angolanos, e vieram cá para saber mais sobre a sua história e conhecer as suas raízes. Fica então aqui a nota sobre a importância que essa visita pode ter para o turismo no futuro do país e naturalmente para a ligação entre Angola e Estados Unidos da América. A todos continuação de excelente quarta-feira, votos de festas felizes, um ano novo próspero, um forte abraço. Regressamos na primeira semana de janeiro, se Deus quiser. João Costa e António Santos. Um forte abraço. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.